A partir de agora, ele começa a fazer perguntas em relação às linhas terminais. Aqui, o número da linha é aquele número de código. Eu tenho aqui a linha 1010101. O número de código. O número de código é saber se é eliminação, se é tomadas ou se é motores e outros equipamentos. Neste caso, vou pôr eliminação incandescente. Eliminação incandescente, o código é 11. Ele pergunta o capa de utilização da eliminação. A eliminação vamos pôr o coeficiente de utilização 1. E o coeficiente de simultaneidade também 1. O quociente φ da eliminação incandescente 1. O kappa da eliminação incandescente 1 também. O número de lâmpadas. Portanto, os equipamentos que estão ligados a esta linha terminal têm 26 lâmpadas. A potência unitária 50 watts. O comprimento do cabo em metros, portanto vamos pôr 20 metros. Agora já está a perguntar outra linha. Vamos pôr 101.01.02. O código. Vamos meter agora o código 11 na mesma. E ele aqui já não vai pedir o capa de utilização, nem vai o capa de simultaneidade, nem o quociente φ, nem o capa de eliminação incandescente. Ele guardou esses dados em memória. Só pergunta novamente o número de lâmpadas, 20 lâmpadas, e a potência unitária, 80. O comprimento do cabo, 14 metros. Ora bem, isto acontece porque eu não interrompi a inserção de dados, porque se eu interrompesse, ele ia-me perguntar outra vez os capas de utilização, de simultaneidade, quociente φ e etc. Porque o programa vai guardando os dados num ficheiro TXT, mas o quociente φ e os capas já não guarda. Temos aqui também os números da linha. Pode estar por ordem numérica, ascendente, descendente, ou pode estar tudo baralhado, que ele vai sempre ordenar as linhas no final para ter a configuração pretendida. Aqui, vamos pôr aqui outra linha, 204. Ele pergunta o número de código. Agora, o número de código, vamos pôr o 12. O 12 é da eliminação fluorescente. Ele aqui já está a pedir o quociente φ da eliminação fluorescente, porque o quociente φ da eliminação fluorescente não é igual ao da eliminação incandescente. Portanto, vou pôr 0,85. O kappa da eliminação fluorescente, 1,25. O número de lâmpadas, 8. Potência unitária, 18. O comprimento do cabo, 10 metros. Agora, ele está-me a pedir uma nova linha. Eu vou pôr a linha, esta foi 204 a 205. O número de código, 21. O capa de utilização das tomadas. O capa de utilização vamos pôr 0,5. O quociente φ, 0,8. A corrente das tomadas monofásicas, vamos pôr 16 amperes. O número de tomadas, 5. O comprimento do cabo, 8 metros.
Ele não pediu o coeficiente de simultaneidade. A ver aqui nas lâmpadas ele pedia o coeficiente de simultaneidade. Nas tomadas não pede porque existe uma fórmula em função do número de tomadas que vai dar o coeficiente de simultaneidade. Agora aqui, o número da linha, pomos 206. O código, pomos 21 outra vez. Eles já são pede o número de tomadas. O número de tomadas são 7. E pede o comprimento do cabo, 5 metros. Número da linha, vamos pôr o 301. O código, vamos pôr, portanto, é um equipamento de ar condicionado, o 31. Ele pergunta se a tensão é trifásica ou se a tensão é monofásica. Vamos pôr tensão trifásica. O número de aparelhos, um aparelho, a potência 4000. O capa de utilização do ar-condicionado, vamos pôr 0,75. E o capa de simultaneidade, pomos 1. O quociente φ, 0,85. O comprimento do cabo em metros, 10 metros. Ele, neste caso, não pediu o capa, portanto, o rendimento, não pediu o rendimento do motor elétrico do aparelho do ar-condicionado, porque em função da potência, ele vai lhe dar um rendimento. Aqui, número da linha, este foi o 301, vamos pôr o 302. O código 32 é dos motores elétricos. Aqui também vamos pôr trifásico. O número de motores, pomos também 1. A potência 50, não, 5000 watts de potência. O capa de utilização, pomos também 0,7. E o capa de simultaneidade, pomos também 1. O quociente φ, 0,8. O comprimento do cabo, 5 metros. Se eu agora puser o número da linha 303, código, vou pôr outra vez motor elétrico, ele pergunta-me se é monofásico ou trifásico, vou pôr trifásico, já me pede só o número de motores. Por exemplo, ponho 2. A potência dos motores são 5600 e 5 metros. Portanto, ele já não foi pedir os dados que guardou em memória aqui o capa de utilização, o capa de simultaneidade, o quociente φ, etc. Agora, por fim, vamos pôr a linha 304. O código, vou meter o código 33. É monofásico ou trifásico? Vou pôr monofásico. O capa da máquina é 0,8. O quociente φ 0,85. O capa de utilização 1. Capa de simultaneidade 1. Número de máquinas, 2 máquinas. A potência das máquinas 2000. O comprimento do cabo 8 metros. Agora é que eu vou acabar. Ponho o 305. E vou colocar outra vez 33. Ele volta-me a perguntar se é monofásico ou se é trifásico. Monofásico, volta a perguntar o capa da máquina, porque este caso
no ar-condicionado e nos motores elétricos, ele guarda os dados para uma nova inserção de uma máquina igual ou equivalente, da mesma classe. Neste caso, o 33, ele pergunta sempre tudo. Ele pergunta sempre tudo porque é mesmo porque os dados variam. Aqui até podemos pôr 1, capa de utilização 1, capa de simultaneidade 1, número de máquinas 1, a potência da máquina 400, o comprimento do cabo 7 metros. Portanto, aqui resta... existe outra coisa que eu quero mostrar. Todos os dados que eu meti ficaram guardados num ficheiro TXT. Isto foi a primeira coisa que eu meti, que foi 400 volts de tensão trifásica, depois aqui 200, 1000, 900 é as perdas por efeito Joule, a resistividade, o CC, quedas de tensão, o número de linhas, a tensão de entrada a montante do transformador, e aqui o 230. Este 230 é a tensão monofásica que foi determinada a partir deste 400. Este 230 é a parte inteira do 400 a dividir por raiz de 3. Aqui tenho o número depois da primeira linha, 11, eliminação incandescente. Aqui isto são vários coeficientes, 26 lâmpadas, 50 watts e 20 metros de cabo. Eventualmente, se eu quiser a posteriori mudar aqui algum valor, eu posso, ou se eu me enganar a inserir os valores, eu anoto e quando parar, posso ver este ficheiro TXT e corrigir. Por exemplo, aqui em vez de 0,8 era 0,9. 0,9, salvava e ficava com os dados inseridos. Eu interrompi, por acaso, agora ainda não interrompi, mas chego aqui, posso sair, está a sair do programa OK, e voltar lá outra vez. Posso voltar lá outra vez, mas o que é que acontece? Está a ver? Ele está a pedir o número da linha, já é a próxima linha, porque ele guardou os dados todos anteriormente no ficheiro TXT, mas todos os capas, cocentes de φ, etc., que estavam em memória RAM, ele perdeu esses dados todos. E eu agora, quando os inserir, por exemplo, o número da linha 402, aqui, número de código, vou meter o 12, iluminação fluorescente. Ele já está a pedir o capa de utilização, porque ele há bocado tinham, mas como eu fechei o programa, ele perdeu esses dados todos. Agora, os dados que eu meter, capa de utilização, vou pôr aqui da iluminação, mete-se 1. Simultaneidade, também ponho 1. Agora, quando eu voltasse a meter o código 12, ele já não precisava de pedir, porque ele guardava em memória, a não ser que eu voltasse a sair do programa.